A Polícia Rodoviária Federal fechou a ponte Rio-Niterói nesta noite por causa de manifestações no acesso à região. A perimetral no sentido Niterói também foi fechada e os veículos são desviados para a Avenida Brasil. Desde a tarde, mais de 7.000 manifestantes protestam contra as tarifas de ônibus e os gastos com a Copa do Mundo. Eles se concentram em frente à Câmara Municipal. Não foram registrados atos de vandalismo, mas alguns manifestantes mais exaltados tentam furar o bloqueio do batalhão de choque. E não é de hoje que um dos aspectos dessas recentes manifestações no exterior e agora aqui no Brasil se deve, em parte, às mídias sociais, canais muito utilizados para convocar os protestos populares. E para falar sobre a importância desse meio de comunicação, está aqui no estúdio do Band News TV o apresentador do CQC, Marcelo Tass. Muito obrigada pela presença, Tass. Obrigado a você, querida. Tass, os jovens brasileiros saíram de trás do computador, de trás da frente da tela do celular. Você não solta o celular o tempo inteiro, aqui está direto no Twitter. Estou vendo o que eles estão falando. E colocaram o pé na rua. Qual foi esse fenômeno? O que levou os jovens a saírem de trás da tela do computador e colocarem o pé nas ruas? Eu creio que é um motivo muito real, né? Que é a indignação. Não adianta a gente ficar atrás do computador. E muitos protestos já foram tentados pelo mouse e não é a mesma coisa, né? Desta vez a gente tem uma coisa consistente, uma coisa real, né? Parte de uma coisa, aliás, extremamente real, que é o transporte público, e chega na indignação. E quando se fala de indignação, eu creio que todo brasileiro que está vendo a gente agora sabe do que nós estamos falando, né? A gente vive num país que desperdiça recurso, que tem péssimas formas de aplicar esses recursos em educação, em saúde, em segurança. A gente paga impostos e temos que pagar de novo segurança pessoal, seguro saúde privado, não é isso? E aí eu acho que todo mundo se encontrou na rua. Essa é a diferença desse protesto. Essa tentativa de protestar pelo mouse que você citou aí, por exemplo, eu dou o exemplo do Fora Sarney. Isso. Que todo mundo ficou na rede social falando Fora Sarney, mas na hora de ir para a rua ficou todo mundo em casa. Não adianta, né? Aliás, eu estava exatamente olhando aqui agora no meu celular. A gente ainda chama isso de celular, eu acho um erro, né? Isso é um computador, né? Mas eu estava vendo que muita gente vai protestar no Amapá amanhã. Inclusive tem a ver com Sarney, quer dizer, uma pessoa que aparentemente não representa o pessoal do Amapá. Tem muita gente que vai protestar amanhã em Varginha, Minas Gerais. Eu estava vendo aqui Campina Grande, Caicó, Rio Grande do Norte. Ou seja, a gente está indo para cidades do interior do Brasil. Não é um protesto mais do eixo Rio-São Paulo, de Brasília. A gente tem um país inteiro se manifestando. É uma coisa muito séria que está acontecendo. Isso vai além das redes sociais. A gente viu que tem muita gente ligada na rede social que fez protesto em São Paulo, mas hoje a gente viu muitos protestos também na periferia de pessoas com um perfil de que nem sempre utilizam essas redes sociais. Exatamente. Eu acompanhei muito hoje de manhã o protesto na Zona Sul de São Paulo, que é uma região da cidade que eu conheço muito bem, que eu vou há 10 anos, eu sou voluntário numa ONG, na casa do Zezinho lá, e vi senhoras com netinhos, entendeu? Protestando, e eu fiz questão de acompanhar pela transmissão dos protestantes. Eles têm televisões que transmitem em tempo real a manifestação, o pessoal da Pós TV, do Ninja, Mídia Ninja, tal. Eu falei, eu vou acompanhar por eles. Então eu vou ver a visão deles. Eles vivem falando mal da mídia, né, da gente que está aqui. Eu falei, deixa eu ver como é que eles transmitem. E aí eu vi muitas senhoras que inclusive não são militantes, não são o que a gente pode chamar de esquerda, gente que inclusive falou a favor do governador Alckmin para constrangimento dos militantes que estavam ali, e estão ali por quê? Porque não estão
sendo bem servidas em termos de educação, de segurança, de transporte público, e entenderam que esse é o momento de expressar isso através do protesto. A gente vai ver algumas imagens da manifestação na Avenida Paulista. Ontem as pessoas faziam ola ali, não tinha nenhum tipo de vandalismo, não tinha agressividade. Você vê como as pessoas estão ali e cada um pede algum tipo de coisa nos cartazes. Essa manifestação para você, Taz, já ultrapassou os 20 centavos que foram conseguidos hoje? Totalmente, eu não tenho dúvida disso, né? Aliás, hoje, né, a gente viu aí vários governantes cedendo os centavos aí da parte dos ônibus, mas não é mais sobre isso. A gente está vendo aí a indignação popular do desperdício de recursos, do desmando, da ineficiência, né, da administração pública. Então, é legal a gente ver o que a gente está vendo aí agora. A manifestação na Paulista ontem, extremamente pacífica, e em contraposição, o que a gente viu no centro da cidade, a depredação do Teatro Municipal, que é uma joia da cultura paulistana que a gente não pode aceitar e que, infelizmente, aconteceu. Mas o que a gente vê é muita gente, eu não sei se você reparou, muita gente que coibiu essa violência. Exato. Gente da própria manifestação, que foi lá e denunciou gente que estava depredando, saqueando, como a gente está vendo aí agora, gente que arrancou sinais de trânsito para fazer vandalismo, né? Então é legal a gente ver um movimento que começa a cuidar da sua própria influência. Apesar de não ter líderes. Não tem líderes, é uma novidade isso. Não tem líderes, mas eles percebem que se eles deixam, tá vendo, ó, pessoas irresponsáveis como essas daí, que estão saqueando lojas, levando televisores, liquidificadores, não tem nada a ver com protesto, você roubar um eletrodoméstico. E aí eles estão percebendo que se eles não se responsabilizarem por esses efeitos aí, o protesto perde efeito. Taz, você também tem muito contato com os jovens. Essa última geração já teve contato com isso? A última manifestação grande desse jeito que eu me lembre é o Fora Collor. Essa é a primeira vez que eles têm esse tipo de referência do que é fazer uma manifestação, do que é exigir algum tipo de coisa unindo forças? Olha, você sabe que eu sou uma pessoa muito velha, né? Então, por exemplo, eu acompanhei muito a movimentação das diretas, que tinha muitos jovens. E é muito diferente, né? Das diretas para o Fora Collor. As diretas, por exemplo, foi algo muito conduzido pelos meios de comunicação, né? Porque todos nós líamos os jornais, as televisões e íamos para os comícios. No Fora Collor, também a gente ainda vive um pouco disso. Hoje, a gente vive uma manifestação onde o centro, né, irradiador não é mais só, enfim, os meios tradicionais. A gente vê muito das mídias sociais, mas não é suficiente, é bom a gente falar aqui, não basta você estar no Facebook, como você mesmo falou no início da nossa conversa, você tem que sair do computador, você tem que ir para a rua, mas desta vez está acontecendo de verdade. E muita gente teve contato, muita gente se indignou e foi para a rua depois de ver alguns vídeos do que aconteceu na Avenida Paulista, do exagero no uso da força policial na Avenida Paulista. Foram essas imagens que majoritariamente levaram as pessoas para a rua? Na última quinta-feira, a Polícia Militar de São Paulo cometeu um grande equívoco. É bom a gente falar com toda a transparência. Eu vivo defendendo a Polícia Militar de São Paulo, que eu creio que é demonizada muitas vezes. Mas na última quinta-feira cometeram equívocos realmente que a gente viu nesses vídeos que você está falando. A gente viu, eles cometeram esses equívocos. E aí o movimento parece que cresceu mais ainda depois disso, né? E a manifestação que a gente viu na segunda-feira, durante o CQC, para meu desespero, você imagina a gente fazer um programa ao vivo que está totalmente já planejado, que a gente cobriu ao vivo com o jornalismo da Band, e aí a gente vê que na segunda-feira a polícia já agiu diferente. Né? A gente tem que reconhecer isso. A polícia agiu diferente por conta dos erros da quinta-feira e hoje, realmente, a gente vê uma polícia preocupada em encontrar o limite
entre a atuação dela, né, para coibir os abusos e uma outra coisa que é ela agir de uma maneira irracional, que foi o que aconteceu na quinta-feira passada. Para generalizar a corporação da polícia como violenta por causa de alguns policiais que agiram daquela forma, é equivalente a generalizar manifestantes como baderneiros por causa de alguns vândalos? Eu creio que sim. Eu conheço a Polícia Militar de São Paulo por várias razões, eu já estive com eles, eles têm vários, por exemplo, tem vários oficiais que têm ações de voluntariado. Eu sou um cara que tem ação de voluntariado, inclusive aqui na Band, né, no Escola Voluntária. Eu tive já no Barro Branco com policiais que têm voluntariado pelo câncer, por exemplo, a favor do câncer, eu estou lá com eles. A Polícia Militar, gente, é como nós. Tem gente de todas as matizes, né? Então, erros da Polícia Militar são como erros de jornalistas, de dentistas, de corintianos, santistas, palmeirenses, entendeu? A gente tem que entender isso. Agora, o erro da polícia na quinta-feira foi muito grave, principalmente da Polícia de São Paulo, que na minha visão já é uma polícia que já ganhou alguns parâmetros, né? Já soube entender que ela tem que agir de uma outra forma e tudo mais. Eu espero que eles reconheçam esses erros, assim como eu estou aqui defendendo, né? A polícia, eu acho que a polícia tem que também saber reconhecer os seus erros. E agora a gente está diante de um momento, para mim, muito especial do Brasil. Houve um recuo, né? Aparentemente, eu não sei, eu estou acompanhando aqui a Band News também, um recuo sobre as tarifas, mas para mim os protestos não são só sobre tarifas. Nós vamos continuar, esse assunto não acabou, esse assunto apenas está no início. Eu acho que é uma ótima ideia para a gente retomar a cidadania brasileira. Exato. Hoje, Alckmin e Haddad, o governador e o prefeito de São Paulo, quando falaram sobre a diminuição da tarifa, essa redução de 20 centavos, destacaram o tempo inteiro que isso teria consequências e que depois eles esclareceriam essas consequências. Foi só pelos 20 centavos, não foi só pelos 20 centavos. Então, a partir do momento em que o governo reduz essa tarifa, você acredita que esse movimento todo que acontece em todo o Brasil vai ter a tendência de diminuir-tas? Ou o brasileiro, como eu ouvi dois homens conversando na rua, conheceu o poder, descobriu o poder? Eu creio que não. Eu creio que não é sobre 20 centavos. Né? Felizmente para mim, esse movimento não é sobre 20 centavos. É um movimento de retomada de consciência cívica, de cidadãos, né, que somos, e creio que agora a gente pode encontrar aí há uma manifestação e hoje, não tanto para protestar, mas sim para comemorar a redução da tarifa de ônibus.